Olá pessoal, boa noite. Mais uma live aí para vocês. Mais uma terça-feira de live do projeto Sou Adolescente Agora Gabi. Boa noite, amor. Oi, Carlos, boa noite. Bom, mais uma live do projeto, né? Direcionado aí diretamente para os adolescentes e para os pais, mas que também não deixa de ajudar todo mundo aí que precisa de informação, conhecimento, né? Ajuda, enfim. Boa noite, Cíntia. Hoje o tema da live vai ser sobre depressão. É um tema que é muito comentado, né? E entre os adolescentes é mais comum do que a gente imagina, né? Então, o foco vai ser nos adolescentes e orientação dos pais, mas também para o público de uma forma geral, tá? Oi, Menderson, boa noite. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, né, para a gente poder começar a live. Então, como eu falei, o tema é sobre depressão. Então, se você achar que vai ajudar alguém né, em relação a essa live sobre depressão, vou falar um pouquinho o que é, vou falar as principais causas, os principais sintomas, o que os pais precisam ficar atentos, né, e as formas de tratamento também. Então, se você achar que possa ajudar alguém o conteúdo dessa live, é só colocar no aviãozinho aí e direcionar para as pessoas, tá? Bom, semana passada eu fiz live sobre doença psicossomática, foi muito bacana. Todas as lives que eu faço, todas as terças-feiras, estão disponíveis aqui no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, tá? Aceito sugestão de live, sempre falo para o pessoal sugerir temas, que é muito importante. Sempre coloco caixinha de perguntas para fazer, então hoje tem algumas perguntas sim que fizeram. E fiquem à vontade para perguntar, para comentar alguma coisa, fazer algum comentário, dividir alguma experiência que vocês queiram dividir. Então isso é importante. A Ci tá falando aqui, de olho na molecada sempre, eles dão sinais o tempo todo, exatamente. Precisamos estar atentos aos sinais, né? Não só nos adolescentes, mas nas crianças também, o que é muito importante. A ansiedade está presente em todos os momentos, ainda mais por conta dessa pandemia. E a gente sabe que a ansiedade pode causar, sim, uma depressão, né? Então, vamos lá. O pessoal tá entrando. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Acredito que cada um de vocês conhece alguém que tenha depressão ou que já teve, enfim. E pode ser que vocês identifiquem alguns sintomas até em vocês próprios. Então, assim, eu vou dar uma pincelada no assunto de uma forma geral, né? O que a gente precisa ficar atento. E como eu disse, dá pra gente poder tratar isso, né? De uma forma sem muito desespero. A gente precisa ter consciência do problema e encarar ele da melhor forma possível. Então, tudo tem jeito sim, tá? Então, conforme for surgindo dúvidas, comentários, fiquem à vontade para interagir, eu tô de olho aqui, tá bom? Bom, seguinte, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é o que seria a depressão, né? A depressão é quando a gente perde o interesse ou esse interesse diminui do prazer pela vida,
né? Tudo que eu gosto de fazer, eu não tenho mais vontade de fazer. Então é como se perdesse o brilho, é como se perdesse a razão, né, de viver, de trabalhar, de estudar, enfim. Então perde ou diminui o prazer, o interesse do prazer da vida, de uma forma geral, né? E o que acontece? A depressão, ela gera muita angústia, ela gera uma certa inércia, né? A procrastinação, o não tomar atitude, a depressão, ela gera uma infelicidade. Então, essa infelicidade tem muitas alterações fisiológicas, então tem baixas no nosso sistema autoimune, tem aumento de processo inflamatório. Então, assim, a depressão ela não é só mental, ela passa para o nosso físico também, né? Por isso que a gente precisa estar sempre atento. Mas, Gabi, o que ocasiona a depressão, né? Quais são as principais causas? Obrigada, pai. Boa noite, pai. A Rô, eu vi que eles entraram aqui. A Eduarda também, o Alessandro. Então, para quem achar que vai interessar a live, manda um aviãozinho, tá? E depois eu vou deixar gravado. Então, quais as principais causas da depressão, né? Então, adolescentes, adultos, pais, fiquem atentos aí a tudo que eu vou passar para vocês. Então, principais causas, alguns exemplos, tá? Drogas, consumo de álcool, tem muita parte do histórico familiar, então tem uma predisposição genética, né? Então tem a parte genética também. Sabe aquela necessidade excessiva de sucesso, de perfeição, uma autocobrança, pode ser uma causa também. A adolescência ela é marcada muito pela fase das transformações, né? Corporais, mentais, enfim. Então, pode ocorrer aí nessa fase distúrbio hormonal, alterações no corpo. Então, como é uma fase de transformações, né, a adolescência, causa muita vergonha, não entende o que está acontecendo. Então, isso mexe muito com o emocional. Então, os distúrbios hormonais e as alterações no corpo pode ocasionar também, né? Situações de estresse de uma forma geral e como você lida com situações desafiadoras, isso também é importante a gente comentar um pouco. Luto, né? Fiz uma live sobre luto, expliquei para vocês um pouquinho como é que funciona, né? A vivência desse luto. Então, o luto não é só perder alguém, né? É perder um ano da escola, ir muito mal numa prova, perder o emprego, brigar com um amigo e não ter mais amizade. Então, o processo de luto é um processo de perda de uma forma geral. Cai o desempenho escolar, conflitos familiares, então falta de diálogo, né? Não conhecer o seu filho ou não conhecer a sua família, não ter uma boa relação com seus pais e também uma das principais causas aí é o bullying, né? É o preconceito, enfim, agir com maldade, de comentários maldosos, atacar a pessoa pela aparência, enfim. Também já fiz live sobre bullying, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tá no meu IGTV, no meu canal do YouTube também. Então, essas são uma das principais causas, mas tem muitas outras, né, que pode ocasionar aí essa diminuição, essa perda de interesse e prazer pela vida de uma forma geral, né? Bom, gente, a partir do momento que tiver pergunta, fiquem à vontade, tá? Deixa eu só colocar aqui, ok. Bom, então falamos um pouquinho do que é depressão, que é a perda do interesse e prazer pela vida de uma forma geral, que isso gera angústia, infelicidade, alterações, tem processos de inflamação também no corpo, né?
Ele passa da mente para o nosso corpo. Falei um pouquinho sobre as principais causas e agora eu vou falar um pouquinho dos sintomas, né? Tristeza, né? Essa tristeza ela pode ter vários níveis. Fadiga, que é uma canseira, assim, um cansaço excessivo de não conseguir fazer nada. Problema de memória e de concentração também, que isso acaba afetando muito no desempenho escolar. Alteração de humor. Então, meu filho sempre foi muito alegre, agora ele anda muito melancólico, nervoso. Ter esses picos de humor também, né? Eu tô muito feliz, não, eu tô muito triste. Choro frequente, muitas vezes chorar, muitas vezes não tem um motivo, né? Apenas acontece. Falta de interesse nas atividades diárias. A gente sabe que os adolescentes têm autonomia e também têm as responsabilidades, né? De arrumar o próprio quarto, de auxiliar em algumas atividades da casa quando precisa, enfim. Então, não tem mais interesse em fazer essas atividades. Diminuição do apetite, né? Perda ou ganho de peso, então pode diminuir o meu apetite ou pode aumentar. A ansiedade também está atrelado a esse excesso, né? Insônia ou dormir demais, porque eu sempre falo para os meus pacientes que o dormir demais é uma fuga. Eu durmo para não pensar, para não encarar aquela situação. Então o excesso também, o dormir muito não faz bem, né? Então, o que eu falei aqui para vocês? Eu falei um pouco de tristeza, né? Gabi, tem diferença de depressão e tristeza? Tem. Né? Como que eu identifico que é uma tristeza ou que é uma depressão? Eu falo para os meus pacientes o seguinte: a depressão em si não tem cura. Nós precisamos ficar muito atentos aos sintomas, aos sinais, igual a Cíntia falou, que os adolescentes dão muitos sinais, a gente precisa estar atento a isso. Mas assim, a tristeza, ela é um sentimento, né, um estado emocional pontual. Então eu estou triste porque eu perdi alguma coisa, eu estou triste porque eu não consegui nota boa numa determinada matéria, então eu fico triste por essa coisa pontual. Eu digo que tristeza ela tem um começo, um meio e um fim. A gente sente, se permite aquilo, a gente resolve e não passa a não ser mais tristeza. A depressão não. A depressão ela é um conjunto de sintomas que afeta totalmente a sua rotina. E se esses sintomas que eu mencionei agora perdurar por mais de 2 semanas, né? Tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado, porque aí já pode estar caminhando sim para um estado depressivo, tá? Meu pai tá falando aqui, ó, depressão é uma tristeza que dói na alma. Exatamente, é uma tristeza que não passa. E muitas vezes, gente, as pessoas que têm depressão não conseguem falar assim, eu estou assim por conta disso. Muitas vezes não tem um motivo. Eu falo que muitas vezes é um acúmulo de situações mal resolvidas, de traumas que não teve ressignificação. São aquelas questões que a gente vai colocando para debaixo do tapete, ou são aquelas questões que a gente vai guardando. Então, é bem diferente a tristeza de uma depressão, né? Existem vários níveis de depressão. Então, assim, a gente precisa estar muito atento aos sintomas e quanto tempo eles estão presentes. O quanto isso está afetando na sua rotina. Isso é muito importante perceber também, né? Então, é o seguinte, pais de adolescentes, de crianças, existe criança com depressão? Sim, existe, né? Então, tanto pais como adolescentes, enfim, prestem atenção, fiquem atentos aos sinais, tá? Agora com foco nos pais.
Presta atenção em relação à queda de rendimento escolar dos seus filhos. Eu sei que essa pandemia mudou muito a rotina escolar, né? Muitos adolescentes se identificaram com o sistema online, outros não, né? Eu percebi que os adolescentes mais tímidos, introvertidos, se sentiram um pouco mais tranquilos em ter aula em casa, online, mas os adolescentes que gostam de ter interação social, né, sentem muito falta da presencial. Então, assim, essa mudança de rotina por conta da pandemia, com certeza alterou um pouco essa parte de rendimento escolar. Então, fiquem atentos para essa queda de rendimento escolar. Fiquem atentos, pais, para mudança de comportamento. Então, mudanças drásticas de comportamento, ou que você percebe, meu filho está muito tempo trancado no quarto, ou meu filho está jogando muito, não está tendo interação. Isso é importante a gente perceber também, analisar. Antes ele conversava com a gente, agora não mais, né? Então estejam sim atentos à mudança de comportamento dos seus filhos, né? Quando a gente percebe que o adolescente não está muito interessado no futuro, tem um certo desinteresse do que fazer, de repente, vou prestar vestibular ou não, que faculdade eu quero fazer, o que eu quero, com o que eu quero trabalhar. Então, às vezes, a depressão ela vem na adolescência com esse pensamento, mas o que eu vou fazer? Né? Nada faz sentido para mim. Então, se perceber esse desinteresse pelo futuro, fiquem atentos também, né? Notar que os seus filhos só têm prazer mesmo no mundo virtual. Então, celular, rede social, TikTok, Instagram, jogos eletrônicos, né? Aqueles jogos online, Discord, enfim. Tem tantas ferramentas aí que os adolescentes usam e tem alteração de humor se não utilizar, se não tá ali jogando, interagindo com os colegas, que tem disso. Muitos adolescentes só conversam entre si e mantêm contato com os amigos pelo jogo, né? Então, quando vê que ele só está se divertindo no jogo, no virtual, no celular, prestem atenção em relação a isso também, tá? Existem casos sim de pensamentos suicidas, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Isso está muito ligado ao humor. Então, de repente, seu filho anda muito triste, muito pessimista, não tem interesse por coisas que já tinha, então perde interesse, não gosta mais de nada ou não acha nada para fazer que faça com que ele se sinta bem. Então, comentários, de repente, o humor mesmo, né? O quanto o teu filho tá triste. A gente percebe quando as coisas não estão bem, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também. Então, com base em tudo que eu falei, na definição de depressão, as principais causas, os principais sintomas, o quanto essa tristeza pode ser uma depressão ou não. Então, assim, e eu falo de uma forma geral, né? O dormir demais não faz bem, o não dormir também. De repente não tá comendo direito, você percebe que, poxa, meu filho gostava tanto de comer isso aqui, agora ele não gosta tanto, ele não tá tão interessado. Perder a vontade de fazer as coisas da rotina, tomar banho, né, fazer a higiene pessoal, isso caracteriza também como depressão. Então a gente tem que estar muito atento. Tudo que é muito exagerado e eu tô vendo que tá fora do comum, prestem atenção. E tratamento, gente. O tratamento, vou falar um pouquinho da psicologia, da terapia, a abordagem, porque a psicologia tem várias abordagens, né? A psicanálise comportamental, humanista. Então, assim, a abordagem mais indicada para tratar a depressão
é a abordagem comportamental cognitiva, que é a abordagem que eu trabalho. Por quê? Porque eu trabalho diretamente com o comportamento, com atitudes, então é na terapia que a gente vai identificar esses conflitos, a gente vai identificar as atitudes que tem, a gente vai perceber que as decisões que nós tomamos têm consequências, né? Enfim, e pode ter consequências positivas ou negativas. Então, a terapia, ela é a melhor forma da gente conseguir se conhecer, administrar essas emoções que tá tudo bagunçado, esses sentimentos, né? Quando o nível de depressão tá muito alto, da pessoa não conseguir mais fazer, não seguir mais a rotina e as coisas realmente perderem sentido, tem também o tipo de tratamento diretamente com o psiquiatra, que é ele que vai utilizar, ele que vai fazer o uso de medicamentos, né? Para poder regular essa parte de humor, de ansiedade, da depressão em si. Então eu digo que o tratamento da depressão é um conjunto de terapia, muitas vezes só a terapia ajuda, sim, muitas vezes a terapia e a parte da medicação junto com o psiquiatra, então psicólogo e psiquiatra precisam trabalhar juntos, sim, isso é muito importante. Outra forma que ajuda muito no tratamento é o diálogo com os pais e os pais darem abertura para esse diálogo, o que é importante, sem julgamentos. Então a gente sabe que a adolescência é uma fase muito desafiadora. Às vezes eles têm sim vergonha de conversar com os pais sobre determinados assuntos e vocês precisam estar dispostos a receber essas informações dos seus filhos, né? Então, a abertura de diálogo, a terapia, a gente sabe que quanto mais cedo a terapia melhor. Então, eu atendo crianças que eu já vou desenvolvendo essa parte de comportamento, com os adolescentes também. Os adolescentes, eles é um público muito mais aberto à transformação. O adulto, eu falo que ele é muito mais engessado que o adolescente, porque o adulto ele já traz muitos vícios, crenças limitantes. Então os adolescentes eles vêm com mais vontade de mudança, eles refletem mais. Então assim, pais, eles com certeza tem a capacidade sim de ter um diálogo, de discutir alguma coisa de uma forma muito, muito inteligente, com muita sabedoria. A gente tem que reconhecer isso também, né? Então, além de terapia, medicação quando necessário, né? Dependendo do nível da depressão. Tem algumas terapias alternativas, então tem muita gente que gosta de yoga, parte de meditação, mexe muito com a respiração e também a importância de ter uma vida saudável, né? Prestar atenção na alimentação, fazer algum exercício, não é só exercitar a mente, trabalhar a mente, tem que trabalhar a nossa saúde física também. Então, eu sei que tem muitos adolescentes que não gostam muito de esporte, não são muito do esporte, mas eu digo que no esporte tem muitas coisas que podem ser trabalhadas e ajuda também a desenvolver o nosso físico, né? Bom, gente, eu dei uma pincelada nessa parte da depressão. Surgiram sim alguns questionamentos que eu fiz a caixinha de pergunta. Então, vou responder alguns questionamentos aqui. Fiquem à vontade para interagir, enfim, para comentar ou para fazer alguma pergunta, tá? Terapia desde cedo previne, de repente, a depressão na vida adulta? Sim, com certeza. Né? A terapia ela não serve só para momentos desafiadores, problemas. A terapia ela tá aí para te ajudar a resolver alguns problemas, sim, mas a terapia ela tá presente para a gente se conhecer, para a gente se perceber,
para tratar assuntos que não conseguimos resolver sozinhos. Então, é entender as emoções, o porquê que a tristeza vem, olhar para ela, entender e sentir, e chorar e colocar para fora. E eu falo que a ressignificação é um processo muito bonito da terapia, do autoconhecimento, porque a gente pega aquele fato, aquela situação, aquele trauma, e a gente consegue olhar para aquilo, tirar o aprendizado, tirar o bom do ruim, né? Que é uma situação ruim, e depois de você entender, digerir, colocar isso para fora, aquela situação fica neutra. Então teve uma ressignificação. Digamos que você fez um acordo com aquele problema e viu que foi necessário, eu tomei aquela decisão e gerou consequências, não deveria ter feito, mas já foi. Então eu aprendo que aquele tipo de atitude eu não quero ter mais, né? Então, quanto mais cedo fazer terapia, com certeza pode auxiliar muito em questões que a gente vai viver na vida adulta, né? Quais atitudes tomar diante de uma pessoa com depressão que não aceita que tem? Tem muita gente por aí que tem depressão e não aceita, que tem depressão e muitas pessoas julgam que é frescura. Gente, depressão não é frescura, tá? Não adianta virar para essa pessoa e falar assim, vai ficar tudo bem, isso vai passar. Se ela não está conseguindo sozinha, ela precisa de ajuda. E se você tiver apto a isso, a orientar, oriente, olha, eu acho que você precisa de uma ajuda, porque a depressão ela precisa de uma ajuda direcionada, né? Então, com terapia, com psicólogo, com o uso de medicação diretamente com psiquiatra, enfim, né? Então, virar para a pessoa que você acha que tem depressão e falar assim, eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe o que a pessoa está sentindo. Isso é muito complexo. Cada um sente de uma maneira diferente. E o que você sente, só você sente. O que eu sinto, só eu sinto. Então, você pode tentar ajudar ouvindo, acolhendo, que é muito importante, tendo a empatia, se colocando no lugar da pessoa, mas nunca fale isso. Nunca fale, eu sei pelo que você está passando, isso vai passar, faz tal coisa, né? E alternativas assim, sei lá, sai dessa cama, vai tomar banho, o que é isso, né? A Cíntia está falando aqui, não é frescura, isso não pode ser julgado, exatamente. O julgamento é muito complicado, porque você não sabe o quanto está doendo dentro da pessoa, né? E por muitas vezes a depressão não tem um motivo, né? Uma causa ali que você fala, não, eu estou depressivo porque aconteceu isso comigo. Então é um momento de muita incerteza, de muita confusão. Então por isso que não pode ter esse tipo de julgamento, né? Tem a parte também da pessoa muitas vezes querer se isolar ou ser mais introspectiva, tímida. Aquela pessoa é tímida, é introvertida, tô achando que ela tem depressão. Não, muitas vezes é o jeito da pessoa. O que a gente precisa avaliar é o quanto aquela tristeza, aquele afastamento. É por isso que eu falo, analisar muito o comportamento. Às vezes a gente tem aquele momento que a gente quer ficar sozinha. Não tô muito afim hoje de conversar, quero ficar na minha. Isso não quer dizer que eu tô doente, que eu tenho uma depressão. Não. Pode ser que eu esteja me guardando um pouquinho para entender algumas coisas, para refletir sobre alguns assuntos. E às vezes o falar para uma pessoa que não é um profissional não vai me ajudar, né? Então por isso que eu falo que a terapia é muito importante. De repente, nossa, eu estou em dúvidas, eu sinto algumas coisas aí que você falou, mas eu não sei se isso está me atrapalhando, né? Então, assim, a terapia não é só para o olho, né? Aquele momento de turbilhão,
aquela problemática. Não, é para se conhecer, né? De repente é uma coisinha que você tem que trabalhar, trabalhando aquilo, vendo aquilo de uma forma diferente, já vai melhorar. Então, é importante, pais, adolescentes, adultos, enfim, que vocês estejam atentos aos sinais, né? Tudo que é demais, a gente tem que prestar atenção. Se está fazendo mal, se está pesado, tem alguma coisa errada, certo? Bom, gente, consegui passar um pouquinho para vocês, né, sobre a depressão, como a gente identifica, como a gente pode lidar. Então, fiquem à vontade aí para perguntar alguma coisa, para comentar. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui no meu IGTV e também já vou deixar disponibilizado no meu canal do YouTube. Aceito sugestão de temas para as próximas lives, o que é importante, que a intenção é estar aqui toda terça-feira com vocês às 8, passando um pouquinho de conhecimento, de informação, ajudar de alguma forma, né? Incentivar vocês a refletir sobre alguns assuntos que a gente acaba deixando para depois. Então, a procura por ajuda é muito permissão, a gente precisa se permitir a isso. Né? Eu não estou conseguindo lidar com o problema, por que não pedir ajuda? Né? Isso é muito importante. Tem que saber pedir ajuda, tem que procurar um bom profissional e não ter vergonha de falar que não está dando conta. Nem tudo a gente dá conta e está tudo bem. Né? Então, por isso que tem as pessoas aí para nos ajudar. Né? Pessoas que estudam, que se dedicam a isso, e eu tô aqui para ajudar vocês também. Obrigada, Cíntia. Bom, gente, alguma pergunta? Se não tiverem nenhuma pergunta, eu já vou encerrar, né? Queria agradecer aí a todos vocês. Quem gostou da live e acha que vai ajudar de alguma forma, né? Encaminha, que é bem importante a gente passar a informação. A Manu tá perguntando aqui: como aliviar os sintomas da ansiedade, Gabi? Na hora da crise sempre entro em desespero e não sei o que fazer. Manu, seguinte, ansiedade, a crise de ansiedade, ela pode causar muitos sintomas, né? Então, assim, primeira coisa que eu sugiro para você é a gente trabalhar a respiração. Eu sei que na hora do nervoso o ar não vem, mas é importante a gente sentar, né? Fechar o olho. E eu sempre ensino para os meus pacientes a respiração de 5 tempos, né? Então, que seria puxar o ar pelo nariz, 5 segundos, sentir o peito encher de ar e soltar pela boca. Por mais que no começo tua respiração está muito ofegante, tenta prestar atenção na respiração. Então, esse exercício de puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca é muito importante. Isso ajuda muito. E também tentar manter o pensamento no racional, né? Tá tudo bem, eu tô me cuidando, não tô sozinha. Em momentos de ansiedade, se tá alguém perto, pede para alguém ficar com você. E sempre trabalhar na respiração, prestar atenção na respiração, tá? Gratidão, Maísa. Obrigada, meu amor. Boa noite, a Patrícia está perguntando. O que fazer nos dias que você não consegue levantar da cama para realizar tarefas básicas, como tomar banho ou escovar os dentes? Digamos que quando a gente começa a não conseguir fazer as rotinas básicas, né? Levantar da cama, fazer alguma coisa, tomar um banho, escovar os dentes, é que realmente o nível da depressão já está um pouco profundo. Então, assim, urgente procurar ajuda, fazer terapia, procurar um psiquiatra para ajudar a regular essa parte de vontade,
de força para levantar da cama, aí vai ter que ter uma medicação, provavelmente. Então, primeira coisa é pedir ajuda, né? E se você precisar de ajuda, conte comigo. Conversa com a família, fala que não tá bem, fala que no começo pode ser que você precise de pessoas próximas de você o tempo todo, mas não é uma situação saudável, tá? Quando a gente chega nesse extremo de não conseguir levantar da cama, de não escovar o dente, de não fazer a higiene pessoal, precisa sim procurar ajuda urgente, terapia e medicação com psiquiatra, tá? Fique à vontade para me procurar também, eu tô por aqui. A Maísa tá falando aqui, ó, coloca o gelo nos pulsos, é muito bom, e olha os 5 pontos diferentes do lugar que estou. Tá vendo? Outra técnica, né, para poder baixar aí essa ansiedade. Legal também, né? As pessoas, tem gente que gosta de, o que eu falo também, além da gente prestar atenção na respiração, é mudar o foco. Então eu vou escutar alguma música que eu gosto, sei lá, vou tomar um banho, eu vou tomar um café, eu vou tomar uma água, tirar o foco ali da situação que está gerando ansiedade, né? E ir acalmando aí o seu sistema. Isso ajuda também. Bom, gente, mais alguma dúvida? Algum comentário? Fiquem à vontade para perguntar. Aí, Manu, você viu? Outra dica boa. E essa parte de olhar 5 pontos diferentes do local que está, vai muito de encontro com o que eu falei de mudar o foco, né? Então eu tiro o meu foco daquela situação que está me gerando ansiedade, né? E vejo outras coisas, me distrair com outras coisas. Isso é muito, muito legal também. Bom, gente, a gente se encontra então na próxima live, que vai ser na próxima terça-feira às 8. Aceito sim sugestão de temas, né? Então hoje foi destinado aí a adolescentes e aos pais. Semana que vem vai ser um tema geral. E eu espero por vocês, certo? Gratidão pela presença de todos. Uma ótima noite para vocês. Uma ótima semana e até a próxima live. Obrigada, tchau, tchau.